dia, tudo bem? O Super Saudável vem chegando com sua dose semanal de informação sobre saúde e qualidade de vida. Você não pode perder. Me diz uma coisa, você adora carboidratos, mas tem medo de engordar? Dorme bem ou acorda todos os dias como se tivesse participado de uma maratona? Já ouviu falar de terapia floral? Então, se você tem alguns desses problemas ou deseja saber mais sobre esse tema, fique com a gente. E para começar, a nutricionista a doutora Cristina Trovó falará sobre o saboroso carboidrato. Ajustar a quantidade do alimento para diferentes funções do corpo é o segredo para o bom desempenho da saúde. E para isso, é preciso saber a diferença entre carboidratos simples e complexos e saber usar o alimento ao nosso favor. O carboidrato está presente em diversos alimentos, do puro açúcar aos variados doces, nas massas, pães, pizzas, nos vegetais, nos grãos e cereais e também nos frutos. No Super Saudável de hoje, degustaremos o saboroso carboidrato. Ele fornece energia para o nosso organismo e é peça fundamental para o coração e o sistema nervoso, mas carrega o título de engordativo. Para discutirmos sobre isso, a nutricionista a doutora Cristina Trovó. Bom dia, doutora Cristina, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. O que seria carboidratos? Carboidrato é representado por alimentos como, por exemplo, o arroz, a batata, os pães, até mesmo o açúcar. Eles são responsáveis pelo fornecimento de energia. É claro que muitos desses alimentos carregam junto outros nutrientes, como vitaminas e proteínas. Mas a gente diz que o alimento é fonte de carboidrato quando ele se sobressai pelo seu conteúdo de carboidrato, que é esta fonte de energia. Nem todos são iguais. Os carboidratos simples contêm apenas açúcar e fornecem energia imediata. Pode ser encontrada no açúcar, inclusive no mascavo. Eles são divididos em simples e complexos, é isso? Isso. Essa divisão é muito bioquímica, né? Carboidrato simples é aquele que tem uma estrutura molecular menor e por isso ele é digerido, metabolizado mais facilmente no nosso organismo do que o carboidrato complexo, que tem uma estrutura molecular maior. Os carboidratos complexos possuem, além do açúcar, amido e fibras. São digeridos mais lentamente e, portanto, elevam os níveis de açúcar no sangue aos poucos. E isso faz toda a diferença. E qual seria a quantidade correta de carboidratos a ser ingerido por dia por uma pessoa, um adulto saudável? Do total da necessidade diária de calorias, nós vamos falar em 60%. Por exemplo, se a dieta do indivíduo for de 2.000 calorias, que é o que se preconiza para um indivíduo saudável, né, para um homem saudável, que não seja moderadamente ativo, né, 60% dessas 2.000 calorias devem ser provenientes de carboidratos simples e de carboidratos complexos. O carboidrato complexo, ele é mais bem-vindo do que o carboidrato simples, porque, em geral, ele vai fornecer energia de uma forma contínua, mais lenta, porque ele produz um fornecimento de insulina, né? Ele estimula uma produção de insulina menor do que o carboidrato simples, e isso faz com que a pessoa se mantenha saciada por mais tempo. É claro que isso vai variar muito de um alimento para outro. Ele é realmente o vilão da dieta, não? De forma alguma. Eu gostaria de colocar aqui que muitas pessoas fazem dietas isentas de carboidrato. Essas dietas não são científicas, elas não são bem-vindas. Por quê? Quais as consequências indesejáveis dessa dieta? Por exemplo, quando a pessoa diminui o teor de carboidrato ou mesmo retira completamente o carboidrato, ela aumenta a fonte proteica. A fonte proteica, em geral, vem associada a lipídios, a gorduras geralmente saturadas, como é o caso da gordura
gordura animal, a gordura de uma carne, pensando num prato na hora do almoço, se você tira o arroz e feijão, que é o carboidrato, você aumenta, coloca um segundo bife. Isso aumenta a quantidade desses lipídios, essa gordura que normalmente pode acarretar aumento do colesterol, pode acarretar aumento do colesterol ruim, né, do colesterol total e do colesterol ruim. Por sua vez, também pode fazer, se é uma dieta sem carboidratos, se mais restrita sem carboidratos. Na verdade, o segredo é o equilíbrio, né? Sempre. O segredo é equilíbrio. E não só do carboidrato, como de todos os nutrientes. No cálculo da dieta, a gente calcula pelo menos 15 nutrientes, vitaminas, as mais diversas, ferro, cálcio, zinco. Os nutrientes, eles interagem entre si para a construção do nosso corpo. Isso não tenha dúvidas. O prato saudável, ele deve ser bastante colorido. A minha sugestão é que se faça, primeiramente, um prato de vegetais e legumes antes de comer o prato quente. Desta mesa, desse buffet que nós estamos aqui vendo, nós temos já aqui na salada alguns carboidratos, como, por exemplo, a mandioquinha é um carboidrato. As leguminosas, como o grão de bico e a lentilha, são outros carboidratos. Se na hora de montar o prato quente, nós já tivermos consumido grão de bico, lentilha ou mandioquinha, nós devemos atentar para a quantidade de arroz e feijão a colocar no prato, porque eles são do mesmo grupo. O grupo dos carboidratos, então, por exemplo, aqui a gente tem do grupo dos carboidratos o trigo, a mandioquinha, a maionese, que é a batata, o grão de bico e a lentilha. Podem ser consumidos, não tem problema nenhum. É só saber dosar. Para se ter uma vida saudável, evite os exageros. Uma boa alimentação é composta de carboidratos, proteínas e gorduras. Faça suas escolhas. A Moplan Móveis Planejados faz o seu projeto, onde beleza, satisfação e funcionalidade se encontram, com o objetivo de transformar sua casa em um lugar agradável e sofisticado para se viver. Moplan, sua casa, fala tudo sobre você. Super Saudável vai falar de flores, ingrediente básico para os florais de bar, usado em terapias para tratar diversos problemas do dia a dia, como medo e ansiedade. Acompanhe! Florais de bar é uma terapia com base nas propriedades de 38 flores. Elas podem tratar a forma como a pessoa reage a situações do dia a dia. Ansiedades, medos e impaciência podem ser amenizados e até mesmo anulados. A terapia floral não é mais uma novidade, mas muita gente ainda não sabe todo o bem que as flores podem trazer. Doutora Marisa, o que é o floral de bar? O floral de bar é uma essência que funciona como uma equilibradora de emoções e de estados mentais. É uma essência a partir das plantas, né, que é retirada a partir das plantas e que trabalha o estado emocional e a mente das pessoas. Então eu posso falar que ele trata o sentimento ou não? Você pode falar que ele trata o sentimento, mas eu prefiro dizer que ele trata o sentimento quando o sentimento está em movimento. Porque eu acho que a emoção é bem isso, é o sentimento já em movimento, né? Sentimentos você tem vários, mas é o sentimento em movimento e de forma que esse sentimento não está equilibrado, vamos dizer assim. Então ele me deixa energeticamente equilibrado, é isso? Se você pensar em energia como
tudo tem energia, tudo vibra, ele te deixa equilibrado, sim. Né? Ele trabalha a tua energia, trabalha as vibrações, melhora as vibrações. Né? Você fica com mais consciência, você tem uma consciência maior das suas emoções, dos seus estados mentais, o que está desequilibrado, isso move, né? Isso vibra, isso transforma você. Energeticamente, eu posso dizer que você fica equilibrado, sim. E da onde vem isso? Da onde vem os florais de Bach? Os florais de Bach são da Inglaterra. O Eduardo Bach é um médico homeopata e era um médico tradicional também. Acabou descobrindo esses florais através de pesquisa e ele testou, né? É uma coisa bem de experiência mesmo. Ele testou nele mesmo e verificou que eles funcionavam para diversos estados mentais, para diversas emoções. E como escolher o floral de Bach adequado para a minha situação? Você tem que passar por uma consulta, né? Você tem que ser avaliado, e a avaliação é feita assim, a pessoa vai contar para mim quais são as emoções que estão em desequilíbrio, eu vou partir daquilo que está em desequilíbrio, né? Para poder trabalhar os florais. Então, suponhamos, você vem e me diz que você é uma pessoa que tem um determinado medo, eu vou avaliar que medo é, vou te passar o floral, e depois você vai retornar, quando você retorna, ou aquilo já melhorou, ou vem uma outra emoção. Eu costumo dizer que é como descascar uma grande cebola. Sabe, você vai descascando, vai da superfície para o âmago, e você vai trabalhando todas as emoções. Porque tem aquilo que está na superfície, e tem aquilo que está mais profundo, né, que é mais aprofundado. Então é assim que você vai trabalhando. É uma terapia mesmo. Essa função é uma função da terapeuta, é isso? Então, eu chego, conto minha história e você analisa qual é esse... E acompanho, quer dizer, não é uma coisa que você vai descobrindo assim através de questionário e nem passando na farmácia e pedindo para fazer. Pode até melhorar, mas não é uma avaliação profunda. Né? A avaliação profunda eu vou olhar, inclusive, a questão corporal. Né? O que você está me dizendo tem a ver com a tua postura, né, com a forma como o teu rosto está, com a forma como você coloca as coisas realmente. É uma análise profunda. A primeira consulta, por exemplo, leva 2 horas. Vamos falar um pouquinho sobre os florais, sobre as essências. Explica pra gente. São 38 essências, né, mas as pessoas, não, é lógico que elas não vão tomar as 38, né, porque tem gente que pergunta, não, então já que é isso, eu olho lá no livrinho e vejo todas e tomo. Né, são 38 divididas por grupos. Grupo do medo, grupo da insegurança, grupo do desespero, grupo da hipersensibilidade a influências alheias. Então a gente vai tratando as pessoas a partir disso também. Né, algumas têm tendência ao medo, algumas têm tendência à insegurança, algumas têm medo e insegurança. Né, então a gente vai tratando dessa forma. Mas sempre tem 1 ou 2 que são, vamos dizer assim, o carro-chefe da pessoa. Né, eu sou medrosa e insegura. Né? E aí a gente vai verificando isso e vai tratando com esses 38 florais, que são do sistema Bach. Um deles não é a partir das flores, é água, é da fonte lá de Gales, e tem o resto que é emergencial, que é a única fórmula que eles têm, que é uma fórmula assim, vamos dizer, para acalmar. É um tipo de um calmante. Mas é o único que tem, que é uma fórmula, né? O resto são florais únicos. Doutora Marisa, como é escolhida uma planta para determinada essência e sentimento? A planta é escolhida, quer dizer, a flor, né, eu vou falar da flor, a flor é escolhida, o Bach escolheu da seguinte maneira, ele tinha mesmo uma intuição muito grande, ele quando olhava para aquela planta, para aquela árvore, ele tinha mesmo uma intuição mesmo, de que aquilo servia para alguma coisa, mas ele fez isso também empiricamente. Então ele olhava, tinha essa percepção, e ele tomava, né, e fazia um efeito nele. Além disso, ele tinha também esse olhar para a planta como um todo. Né? Então, se ele olhava, por exemplo, a árvore onde a flor estava, ele olhava tudo, a árvore, o fruto, o ramo, é o que a gente chama de gestual da planta, ou de doutrina das assinaturas. Quer dizer, essa planta ela tem um jeito de ser um gestual que conta para que ela serve. Né? Então, por exemplo, se você tem a flor do empátis, ela solta é como se ela fizesse como se ela fosse bravinha e fizesse prrr, e soltasse, né, a parte de dentro da flor. Então você percebe pela flor que ela serve para um estado emocional, por isso que ela chama empátis, não é à toa que se chama empátis. O aspen, que é primeiro de desconhecido, é uma árvore assim nebulosa, escura, né, e ela tem as flores e os ramos tremem. Então se descobre também através disso. Pela filosofia dos florais,
todos os problemas do corpo são decorrentes da alma. As flores teriam então o papel de tratar, não a doença, mas a pessoa, não os sintomas, mas as causas. Renata usa florais há alguns anos e conta um pouco o que mudou depois disso. Quais benefícios essa terapia te trouxe? Qualidade de vida, principalmente. Porque você passa a entender certos sentimentos que você nunca parou para pensar, né? Então, ele traz isso à tona, ele trabalha esses sentimentos, é uma coisa que você vai trabalhando, você nem percebe que isso está acontecendo, né? Só se for uma pessoa mais sensitiva. Na verdade, você se descobre durante a terapia, é isso? Totalmente. Para mim, o objetivo que aconteceu comigo foi me descobrir. Então, quem era a Renata, como que eu sou, o que realmente a gente vai se conhecendo a cada sentimento, a cada nova sensação que você vai tendo, né? Então, você pode tratar tanto o situacional que você está passando agora, como você pode trazer à tona coisas que você traz de um passado, né? Vamos dizer lá da infância, né? Da infância que você, de repente, chega no dia a dia, que reflete hoje, né? No hoje. Então, isso é muito bacana. A Moplan Móveis Planejados faz o seu projeto, onde beleza, satisfação e funcionalidade se encontram, com o objetivo de transformar sua casa em um lugar agradável e sofisticado para se viver. Moplan, sua casa, fala tudo sobre você. A Dotplex Web e Software completa 4 anos em Ribeirão Preto e região, desenvolvendo sistemas específicos para a sua área de atuação e modelo de negócios. Os sistemas corporativos online, projetados pela Dotplex, utilizam o conceito inovador de Cloud Computing. Traga mobilidade ao seu negócio com aplicativos para celular e tablets criados sob medida. Acesse o nosso website e conheça soluções em gestão empresarial e contábil. O cair da noite é sinônimo de preocupação para muita gente. Enquanto alguns se aconchegam no seu travesseiro, outros lutam para ter uma boa noite de sono. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 40% da população sofre com algum distúrbio do sono. E no Brasil, esse percentual é ainda maior. Acompanhe a reportagem. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 40% da população mundial tem algum problema com o sono. Em média, passamos cerca de 1/3 da vida dormindo, mas esse tempo está diminuindo. No último século, o tempo de sono foi reduzido em 20%. Essa estatística está muito ligada à correria do mundo moderno, que impõe um ritmo acelerado e maior número de atividades. Vivemos em uma sociedade 24 horas. Como consequência, estamos dormindo pouco e mal. E para tirar dúvidas e esclarecer mais sobre este mal, o Dr. Paulo Mestriner, especialista em distúrbios do sono. O que são distúrbios do sono? Bom, existem vários problemas de sono, dentre eles os mais comuns são a insônia e o distúrbio respiratório do sono, basicamente ronco e apneia. Há alguma maneira de se prevenir? Existem alguns fatores que você pode estar evitando, como bebida alcoólica, pensando isso em ronco e apneia, bebida alcoólica ou medicamentos que aumentem o relaxamento muscular, tipo benzodiazepínicos. A alimentação é importante, porque a pessoa obesa tem maior tendência a ter uma apneia, um ronco. Alguns hábitos de sono também são importantes pensando em evitar uma insônia, ter uma melhor qualidade de sono, como a televisão no quarto não é uma coisa boa a se fazer, ele acaba atrapalhando o sono. Alimentação também é importante,
exercícios físicos, tem alguns fatores que você pode estar mudando para conseguir uma qualidade de sono mais adequada. O diagnóstico é feito com exames? Em alguns casos, sim. No caso de ronco e apneia, o principal exame é a polissonografia. É um exame bem simples. Esse que a gente estava acompanhando agora. Exatamente. É um exame bem simples, não invasivo. O único problema é que a pessoa vai ter que dormir fora de casa e ela é monitorada quanto a diversos parâmetros para fazer o diagnóstico de ronco, ou então uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, ou então uma síndrome da resistência de vias aéreas superiores. Também é usado para outros diagnósticos de sono, mas a principal indicação seria exatamente para ronco e apneia. O senhor falou que a apneia é um dos principais distúrbios e um dos mais frequentes existentes hoje. Explica um pouquinho para a gente o que é a apneia e como se trata. Bom, basicamente, a apneia é uma parada respiratória. Tá? A apneia do sono seria uma parada respiratória durante o sono. Ela acontece principalmente por conta de um relaxamento da musculatura e um colabamento das vias aéreas. Porém, lógico, existem outros tipos de apneia, apneia central, apneia mista, mas o principal é a apneia obstrutiva, que é exatamente devido ao colabamento das vias aéreas respiratórias. Quanto ao tratamento de uma apneia obstrutiva, existem alguns tipos de tratamento. Atualmente consagrados, existem os cirúrgicos e os não cirúrgicos. O que a gente considera como padrão ouro, o principal tratamento seria o CPAP, que é um aparelhinho, basicamente um compressorzinho de ar, que vai jogar ar na via aérea e manter ela aberta. Existem alguns tratamentos cirúrgicos, tá? Pensando numa resolução do quadro, num paciente que tem uma amígdala muito aumentada, poder tirar as amígdalas, um paciente que tem um queixo um pouco para trás, isso diminui o espaço de via aérea, então pode ser feita uma cirurgia para avançar e aumentar o espaço de via aérea. Existe um aparelho que se coloca, um aparelho dental, quem faz é o dentista especializado em sono, que serve para protruir a mandíbula. Ele traciona para frente a mandíbula, com isso ganha um espaço aéreo posterior. Basicamente seria esse tipo de cirurgia e tratamento clínico que se faz atualmente. Tiago Terra tem uma vida agitada. É funcionário dos Correios e ainda estuda à noite. Tudo isso morando em outra cidade. Dorme de 4 a 5 horas por dia, mas acorda no dia seguinte como se nem tivesse dormido. Pensando em melhorar sua qualidade de vida, decidiu procurar um especialista. O que você sentiu para vir buscar um especialista? Na verdade, a minha companheira, na época, já reclamava demais do meu ronco, da minha inquietação na cama e a sonolência excessiva durante o dia. Vivia sempre, qualquer lugar que eu encostava, eu dormia muito fácil, sempre desconcentrado no horário da faculdade, tudo, as minhas atividades diárias não conseguia executar justamente pelo excesso de sono. E aí foi me recomendado o especialista, esse tipo de exame para mim, ver o que eu tenho realmente. Então, na verdade, a sua qualidade de vida era prejudicada devido a esse cansaço excessivo, né? Totalmente. Já não me sentia bem durante o dia, não venho me sentindo bem. Em qualquer atividade que existe concentração, eu não consigo executar como tem que ser feito. O que você está se sentindo aí agora? Tem um certo desconforto com esse ponte de fio aqui. Incômodo, acredito que vai ser difícil de adormecer e de virar na posição que costumo dormir habitual. Mas vamos tentar. Então, bom sono para você. O Super Saudável fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo fim de semana e até sábado que vem, às 10h30 da manhã. Até lá!